Meus irmãos, eu gostaria de nesse momento fazer algumas considerações bem breves. Eu quero nesse momento enaltecer aos céus por essa tão bendita oportunidade. Agradecer por estar conhecendo mais uma parte do nosso povo, porque esse é o nosso povo. Baruch Hashem. Quero magnificar os céus pela minha família, como já foi apresentado, meu filho Davi, minha filha Esther, meu esposo Rodrigo, que esse é o meu esteio, é aquilo que o Eterno tem colocado para que eu possa cuidar e que automaticamente também possa ser cuidada. São minhas bênçãos. Magnifico aos céus nessa noite pela presença do nosso Rosh Shemuel, a nossa congregação, a sua futura noiva Amanda também, que se encontra conosco aqui nessa noite, a nossa irmã Kátia, seu esposo. E é muito bom, eu confesso que estou muito feliz, me sinto muito honrada. Não por trazer a palavra nessa noite, mas eu me sinto honrada porque os irmãos estiveram na nossa sinagoga, na Beit Miklat, receberam o nosso convite. E nós estamos muito felizes e muito gratos, honrados, por nesse momento poder ser recíproco aos irmãos e às irmãs. E agradecer mais uma vez a visita de vocês. Realmente foi uma brahá Gedulá, uma grande bênção. E eu me sinto muito feliz nessa noite de estar aqui. Eu sou a menor da casa de Jessé. Amém. E como a menor, eu vou começar pedindo. Eu vou pedir um copinho de água aqui do meu lado. Se já não tiver, porque eu sei que vou precisar. Embaixo. Amém, amém. Eu deveria beber escondido para você não perceber que eu estou tremendo. E aí o meu tremor, eu vou te explicar aqui rapidinho para você não perder tempo e a gente entrar aqui naquilo que o Eterno tem colocado nos nossos corações. O meu tremor é que outrora, o que eu estou fazendo hoje, eu já fiz tantas vezes, pela misericórdia do Eterno, de Adonai. Só que às vezes algumas coisas que aprendemos lá atrás, aprendemos errado. E aí quando a gente aprende errado, a gente ensina errado também. Então hoje o meu cuidado, o meu tremor, a minha insegurança é justamente porque eu preciso reparar algumas coisas. Quando você ensina errado, você precisa tentar de alguma maneira reparar e ter humildade para fazer direito. E é por isso que nessa noite eu me sinto realmente tão pequena, que a oração da nossa irmã que orou por nós seria o suficiente. Mas como eu sou muito pequena, eu vou te convidar a ficar de pé nessa noite. E nós vamos orar novamente. Aleluia. Feche seus olhos. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus. Tu és Rei do Universo, a tua palavra dura eternamente, teu reinado jamais terá fim. Deus de nossos pais, Abraham, Isaac e Jacó, nós clamamos a ti nesta noite, em nome daquele que é sobre todo nome. O nosso clamor, Hashem, é porque nós não temos méritos para entrar na tua presença. Nenhum de nós teríamos condições de estar aqui nessa noite congregados, sentindo a tua presença, levantando as nossas vozes para falar contigo. Se aquele que é Alter-Ebe, aquele que é o Rabino Maior, aquele que é o Mestre, aquele que é o Rei, aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, Melech, não tivesse aberto o caminho para que nós pudéssemos estar aqui. Não temos méritos nenhum, Adonai, mas em nome dos méritos de Yeshua, é que nessa noite nós te pedimos, apenas isso, nos faça compreender a tua vontade, nos faça compreender a tua palavra, nos dê discernimento, entendimento, sabedoria da tua palavra.
Nós não queremos movimento, nós queremos o avivamento de dentro para fora. Nós queremos aquilo que vai fazer a nossa semana realmente ser diferente. Nós queremos aquela palavra que vai arder nos nossos corações, não só hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Por isso nos ensina nesta noite com o teu Ruach HaKodesh, com a tua presença, com a tua plenitude em nome de Yeshua. E nós te dizemos muito obrigado por tudo que já foi feito até aqui. E certamente por aquilo que o Senhor há de complementar nessa noite. Você diz amém? Amém. Baruch. Agora sim eu vou te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos realmente meditar somente no primeiro verso. Mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura até o verso 6, por favor. Livro de Provérbios, número 3, verso 1 até o 6, que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Adonai dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Baruch Hashem. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quando foi me feito o convite, chegou aos meus conhecimentos, muito embora o texto estivesse livre, que o tema estava sobre integridade e plenitude. E então eu fui realmente buscar orientação no Senhor. E sabe quando você está folheando as Escrituras, desde o Taná até a Brit Hadashah, e aí de repente parece que tudo o que você precisava estava diante de você, só que você não tinha visto. E aí o Eterno me trouxe esse texto. E ele me fez compreender que quando falamos de integridade e plenitude, não tem como separar isso da Torá. Aleluia. Não tem como separar isso das leis, dos preceitos, das ordenanças, dos mandamentos. Porque ninguém entende mais de integridade do que Deus. Isso porque o meu entendimento sobre integridade, ele é baseado nas atitudes, naquilo que eu vejo. Mas a bem da verdade é que o conceito de Deus continua sendo o mesmo, porque ele é imutável. Uma vez ele disse para Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. E aí eu vejo que a minha noção de integridade, ela é muito pequena diante daquilo que o Eterno tem como conceito de integridade e plenitude. Eu vejo as atitudes, mas o Eterno, ele sonda o coração. Então, quando eu pego o dicionário e eu começo a ler na gramática o conceito literal da palavra íntegro e plenitude, eu chego à compreensão que eles, curiosamente, têm um significado muito semelhante. Integridade significa inteiro, completo. Por sua vez, plenitude
significa a condição daquilo que é inteiro e completo. Tem semelhança, mas é diferente. É uma semelhança incrível, mas um detalhe faz toda a diferença. Porque integridade é a soma de todos os valores morais que eu conheço. E a plenitude é o resultado dessa soma. Todo mundo que começa a seguir um caminho de integridade, se ele persistir nesse caminho, é muito provável que ele alcance a plenitude. Porque integridade está muito ligada com essa sensação de plenitude. É a condição daquilo que já está perfeito. É aquela sensação que só o Eterno coloca nos nossos corações. E eu preciso dizer nessa noite, é uma plenitude que não se compara com aquela que o nosso Meler Yeshua há de trazer na sua vida. Aleluia. E lá então seremos realmente, absolutamente plenos no seu governo, no seu reinado. Aleluia. Mas ele ainda nos permite uma pequena plenitude. Esse seria o conceito básico de integridade e plenitude. Mas quando nós estamos enxergando integridade e plenitude pela ótica de Adonai, com respaldo na sua palavra, aí o conceito é semelhante, mas a engrenagem, o mecanismo que faz a coisa funcionar de verdade é diferente. Porque eu torno a dizer, meu conceito é muito pequeno. O meu conceito, meu esposo pode me mostrar, ele pode ter boas atitudes na minha frente, mas por trás de toda boa atitude tem sempre uma intenção. E é essa intenção que o Eterno está sempre sondando. Para a gente entender um pouquinho daquilo que Shlomo escreveu em Provérbios, a gente vai ter que fazer aqui um estudo muito rápido. É muito rápido, eu prometo. Porque eu aprendi que tudo aquilo que nós lemos no Tanar e na Brit Hadashah é sempre mais do que nós vemos. Então preste bem atenção nisso aqui. Shlomo disse, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Êxodo capítulo 24, verso 12. O Eterno está chamando a Moshe para que ele suba ao monte. E o Eterno vai entregar para ele 3 coisas. O Eterno menciona para Moshe que ele vai entregar 3 coisas. As pedras do testemunho, a lei e os mandamentos. Mas Moshe vai descer com 2 tábuas. E aí é natural que você se pergunte, cadê os outros 2 elementos? Preste bem atenção para que você possa entender o que Shlomo está escrevendo. Quando o Eterno entrega para Moshe, lá em cima, as 2 pedras, elas vão conter 10 ordenanças. Mas automaticamente o Eterno vai entregar também a Moshe as suas leis, a Torá, 613 mandamentos que estão contidos naquilo que nós entendemos como a Torá escrita. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 613 mandamentos. O Eterno está colocando o núcleo de 613 em 10. Se a gente não entender isso, não é tão complicado quanto parece, é fácil. Ele juntou o núcleo e colocou 10. E aí ele deu também a Moshe o restante dos seus mandamentos. De Gênesis ao Deuteronômio. Está lá. E aí você vai me perguntar, falta um elemento, é verdade. Ele deu os mandamentos.
E quando a gente fala de mandamento, nós aprendemos com os nossos sábios que o mandamento é a Torá oral. O que sustenta a nossa fé, o que sustenta o judaísmo é basicamente isso aqui: Torá escrita e Torá oral. A maioria das nossas tradições, as grandes tradições, não acontecem porque são bonitas, porque é um conceito do nosso povo. Não, a maioria das nossas tradições é Torá oral. E o que é a Torá oral? Isso Hashem só ensinou para Moshe. Porque de Gênesis a Deuteronômio, ele está dizendo: faça, não faça. Eu quero assim e não desse jeito. Vamos colocar bem atual? É do meu jeito e não do nosso jeito. Amém. Mas ele não explicou em palavras. Então ele explica na Torá oral para Moshe. Então quando a gente diz que Moshe desceu com as tábuas, com a lei e com os mandamentos, na verdade Moshe desceu com as 2 pedras, com as 10 ordenanças, com a lei de Gênesis a Deuteronômio, com os mandamentos, que é a Torá oral. O que é a Torá oral, irmã Messia? É a explicação de todos os 613. Mas escute bem o que eu vou dizer para que você possa guardar isso. Ele não está explicando por que eu tenho que cumprir. Porque há mandamentos que fogem à minha compreensão e eu preciso entender. E é por isso que nossos sábios vão dizer que o nosso povo, quando recebeu a Torá, eles disseram: nascer venishma, faremos e depois ouviremos. Eu faço para depois entender. Eu vou atualizar essa palavra. Sabe como que eu chamo essa engrenagem de eu faço para depois eu entender? Eu chamo isso de gratidão. Eu chamo isso de amor. É o mínimo que eu posso fazer para um Deus que me amou de uma maneira tão incondicional, que tirou de dentro da sua essência o seu filho, gerou no mundo mais baixo aquele que tinha a sua glória, só para reparar, para fazer eu entender que o plano do Gan Eden, aquele plano lá do princípio, era muito maior do que nós podemos compreender. Nascer venishma é o que nós aprendemos. Eu vou fazer aquilo que Adonai está me dizendo. Independente da circunstância, independente do quanto eu tenha que renunciar, independente do grau de dificuldade, eu vou fazer. Depois eu vou me preocupar de entender. Se eu não entender, não importa, porque tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Então, Torá oral não é um bicho de 7 cabeças. Quando alguém fala assim, tá no Talmud, aí, às vezes as pessoas que têm um pouquinho menos de conhecimento falam assim, Talmud, tá fora da Bíblia. Calma. Calma. A tradição do nosso povo, ela é respaldada, ela é alicerçada, ela é fundamentada na Torá, nos 613 mandamentos, no Taná. E aí você vai me dizer, e Yeshua? Ei, vamos chegar lá. A Brit Hadashah, ela se conecta dentro da Torá. E aí é isso que Moshe vai descer. Ele tem a interpretação da forma como se deve fazer os mandamentos, cumprir os mandamentos. Porque se não fosse assim, nós não saberíamos a compreensão de como guardar o Shabat. Os homens não saberiam usar o tefilim. Então não é somente uma bela tradição. Continua sendo a Torá de Adonai, a Torá de Yeshua, continua sendo as palavras dele. Amém. Mas é que ele preservou para mim, para você, para o seu povo. Porque ele diz na sua palavra que nós vamos buscá-lo e nós vamos encontrá-lo
quando nós buscarmos de todo o nosso coração. É por isso que há um nível espiritual realmente. Houve dias em que você colocou os seus pés na água e de fato você estava na água. Mas a tua alma, ela ardia por um pouco mais de profundidade. É por isso que você aprendeu um pouquinho mais. É por isso que hoje você quer mais. É por isso que hoje você quer guardar Shabat, você quer viver as festas. É por isso que hoje você quer estar mais entrelaçado aqui. Você não estava fora da água. Você estava de fato na água, mas você só molhava os pés. E o problema de só molhar os pés é que quando a gente está molhando só os pés, a gente não está com o corpo também conectado com a água. Mas quando eu mergulho e quando eu ando mais profundo, eu entro em conexão com essa água tão plena. E automaticamente, quando eu estou submerso nessa água, ainda que eu olhe para a esquerda, para a direita, para cima, para trás, eu estou dentro da água. O perigo é a gente olhar para a esquerda e para a direita quando nós não estamos dentro da água. Quando nós não somos achados dentro de Yeshua, a água da vida, a água que emana do trono de Adonai. Então a Torá é isso. Torá oral e Torá escrito. 613 mandamentos e a Torá oral. Ela vai nos explicar como guardar as festas de Hashem, como guardar Shabat, como usar tefilim, leis de pureza familiar, entre tantos outros mandamentos que nós estamos aprendendo. Pois bem, durante algum tempo, foi exatamente dessa maneira. Moshe aprendeu do Eterno. Antes de morrer, ele ensina a Torá, Torá oral e Torá escrita, para Yehoshua, Josué, que vai ensinar para o Sanhedrin, que era composto de 72 homens, contando com Aharon e Moshe. Ele vai ensinar para os homens. Esses homens vão ensinar a lei para os profetas. E os profetas para a grande assembleia. E aí, durante um longo tempo, a Torá, principalmente a Torá oral, que era como fazia, guardava os mandamentos, ela ficou sendo exatamente dessa maneira aqui. Era do mestre para o seu discípulo. Isso é ruim? Não! Isso é bom. Foi feito dessa maneira para que se fosse preservado. Para que não se fizessem muitos mestres como tem hoje em dia. Mestres à sua própria ótica. Para que as pessoas não pegassem a Torá, tanto a Torá oral, se tudo tivesse escrito também a maneira como fizesse, e todo mundo achasse que era mestre, interpretasse ao seu bel prazer, como muitas vezes o Tanar, a Brit Hadashah é interpretado. Porque há uma mesma Torá, há um mesmo evangelho a ser pregado e não pode mudar. Eu não posso fazer para mim outra Torá, eu não posso fazer para mim outra Brit Hadashah, eu não posso criar, eu não posso ter devaneios em cima da palavra do Eterno, porque ela subsiste eternamente, ela é plena, ela é perfeita, ela não precisa de acréscimo. Ela é a palavra de Deus, ela é Yeshua, a Torá. Aleluia. Então, para que não se fizessem muitos mestres, ela é preservada. E aí quem queria aprender Torá, quem queria aprender como servir a Deus, tinha que fazer para si um mestre. E isso fala de humildade. O meu esposo me falou esses dias uma coisa linda. Um dos nossos sábios disse para quando alguém for ensinar, e eu coloquei isso no meu coração, ensine de lápis e não de caneta. Porque quando você ensina de lápis, você tem a humildade para dizer lá, puxa, eu errei, dá para pagar. Mas quando você escreve de caneta, isso significa prepotência, arrogância. Eu estou escrevendo porque eu confio, eu sei que eu não vou errar. Então, para que não se fizessem muitos mestres, a Torá foi preservada, a Torá oral, desta maneira. Mas com a queda do segundo templo, o nosso povo começa a ser disperso, sofrer perseguição,
E aí nasce a necessidade de pegar a Torá oral e colocar ela em letras. É quando nasce a Mishnah, que está dentro do Talmud. Então, quando a gente fala de Talmud, você não precisa se apavorar. Está lá. E aí ela foi sendo propagada, e chegou até a mim e a você. Você pode magnificar a Deus por isso, porque a Torá chegou para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Agora que você entendeu essa diferença, 2 pedras e 10 ordenanças, as leis 613, e que os mandamentos de fato é a Torá oral, a maneira como nós devemos cumprir, aí a gente consegue compreender o que Shlomo Hamel está dizendo. Porque quando eu leio, filho meu, não te esqueças da minha lei, o teu coração guarde os meus mandamentos, se eu não tenho a compreensão do que nós estudamos agora, se eu não tivesse aprendido isso, pareceria uma redundância. Lei, mandamento, e é tudo a mesma coisa. É por isso que a gente precisa cada vez mais se aproximar das nossas raízes. É importante para homens e mulheres estudarem, se prepararem, não para serem mestres, porque nós todos somos realmente discípulos. É que a vida é feita de algumas oportunidades, que não são privilégios, são apenas oportunidades. Hoje sou eu, amanhã é você e assim sucessivamente. O que Shlomo está dizendo não é redundante. E ele vai falar com muita propriedade, porque de fato Shlomo Hamel viveu uma vida de integridade. E enquanto ele lembrou, enquanto ele guardou todas as ordenanças, os mandamentos de Hashem, ele de fato alcançou uma vida de plenitude. Ele vai falar com muita particularidade, porque ele começa o seu governo com muita integridade. Filho de Davi Hamel. Herdou também a essência do seu pai. E ele vai falar disso com muita propriedade. E vai dizer, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então ele está dizendo, não te esqueça dos 613 mandamentos. Mas é só isso? Isso vai desmistificar aquele princípio errado que nós aprendemos lá atrás. De que a graça só vem em Yeshua, quando na verdade a Hesed, a misericórdia de Hashem, ela sempre existiu desde o Gan Eden. Aleluia. Acaso Hashem seria um Deus carrasco? Hasve Shalom. Ele sempre foi um Deus zeloso, amoroso, que sempre quis intimidade, aproximação. A prova disso é que ele veio levantando homens, sacerdotes, levitas, profetas, juízes. Por fim ele levanta Yeshua. É isso aqui que Shlomo está dizendo. Ele está falando com propriedade. Ele está dizendo, lembra, não deixa de recordar os 613 mandamentos de Hashem. Porque foi dado para todas as nações. É que só a nação de Deus, só Israel, aceitou o pacto. Aceitou a aliança. Mas foi para todas as nações. Ele está dizendo, não se esqueça dos 613 mandamentos. Mas não é só isso. Porque não existe só a graça. A graça sempre existiu. Yeshua não veio abolir nada. Ele veio trazer a plenitude daquilo que já é perfeito, íntegro, completo, absoluto. E é por isso que ele vai dizer que não veio abolir, mas veio cumprir. Mas como muita gente se faz mestre, pega a palavra cumprir e diz, não, mas ele cumpriu tudo. E aí eu vou te dizer, tem uma lei chamada Taharat HaMishpachá, lei de pureza familiar para as mulheres. E se Yeshua realmente houvesse cumprido tudo,
Nessa lei, eu e você, mulheres, estaríamos enquadrados, porque Yeshua não guardou nidá, não guardou separação nos dias de menstruação, porque ele era varão, homem. Então a história de que Yeshua cumpriu tudo e eu e você não temos compromisso com nada, ela cai por terra. Não é essa a verdade. A graça de Hashem, a misericórdia dele é libertadora, mas essa liberdade que nunca nos aprisionou, que nunca foi peso algum, ela vem através da sua Torá, da sua palavra. Porque todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo ancião que desejar trilhar um caminho de integridade e automaticamente se tornar pleno, perfeito, cheio, precisa observar a Torá, os mandamentos, as ordenanças de Hashem. Amém. Você não precisa me responder, mas reflita com você mesmo. De que maneira eu sirvo a um Deus que não há espaço para a sua dimensão? De que maneira eu consigo compreender e servir a um Deus e apresentar uma oferenda digna desse Deus, se eu não sei como Ele é? Se a Bíblia vai dizer de uma forma até alegórica, porque Ele é maior do que isso, que a terra é tapete para os seus pés. Como eu posso servir a um Deus sem que Ele me ensine, quando na verdade Ele não está em lugar nenhum, porque Ele é tudo? Não há um trono específico para Adonai, que possa se dizer, há um trono aqui, ou um trono lá, ou acolá. Não existe. Ele está em tudo, porque Ele é tudo. Ele é absoluto, Ele é pleno. Somos nós que temos que ser achados nele. Amém. E Shlomo está dizendo, não se esqueça dos 613 mandamentos, mas por favor, lembre de cumprir, guarde os mandamentos. Ele está dizendo, no teu coração, guarde os meus mandamentos. Porque é no coração que nasce toda a intenção de fazer. Quando eu leio 613, eu tenho aquele entendimento. Eu estou vendo, eu estou lendo. Se eu leio em voz alta, eu estou ouvindo. Mas quando eu guardo no meu coração, eu transformo isso em atitude, porque é dentro do coração que nasce tudo. Antes de chegar na minha mente, o meu coração já fez ninho, o meu coração já guardou. E é isso que Shlomo está dizendo. Não se esqueça dos 613, não se desapegue disso. Mas cumpra, guarde, obedeça. Porque enquanto Shlomo Hamele esteve com a sua memória e com o seu coração meditando dia e noite e dia, ele se manteve no caminho íntegro. Mas a partir do momento que ele deixou o seu coração ser inclinado a mulheres estranhas, que não serviam ao Deus de Israel, a partir do momento que Shlomo vai compactuar com cultos pagãos, com cultos que não agradavam a Hashem, com coisas fora do contexto de Hashem, ele vai se afastando desse caminho de retidão, de integridade. Quando eu comecei a meditar aqui, eu entendi aquilo que o Eterno estava falando comigo. A Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá um homem com a sabedoria de Shlomo Hamele. E é por isso que Shlomo vai dizer depois que há muita sabedoria é enfado. Porque aquele que aglomera para si muito conhecimento, muita sabedoria, mas não põe em prática, não vive nada, ele não cresce, ele incha. É enfado. Mas quando eu absorvo, quando eu ponho em prática, quando eu vivo, aí é sabedoria. A história de Shlomo Hamele me ensina que não basta ser o homem mais sábio do mundo, porque o fim de todas as coisas, como ele mesmo escreveu, é temer a Deus. Integridade pela ótica de Hashem é muito diferente. E eu poderia aqui falar sobre Abraham, Isaac, Jacó,
Homens íntegros. Isso aqui vale dizer, porque a Shem me trouxe a memória. Se fôssemos falar de Abraão nesta noite, que coisa linda. E aí a gente pensa que a Torá foi entregue a Moshe e que a Torá, ela é algo que está nascendo naquele momento, mas aí a Shem vem e testemunha acerca de Abraão e diz que Abraão guardou preceitos, ordenanças e mandamentos, e aí eu percebo que a Torá sempre existiu. Aleluia, aleluia. Então eu percebo que Abraão, ele era um homem íntegro. A Shem está dizendo o padrão para a integridade, moço. O padrão para a integridade, moça, é tudo aquilo que está respaldado, que está fundamentado na minha palavra. Porque se for para servir a Deus da minha maneira, Ele não seria Deus. Mas quando eu me coloco para servir da maneira dEle, eu estou reconhecendo que Ele é também o meu Deus. Poderíamos falar de tantos homens íntegros, de tantas mulheres íntegras, mas eu vou escolher a melhor parte dessa noite. E agora eu vou te fazer um convite para você lembrar de Yeshua, muito especialmente no livro de Mateus, capítulo 4. Que a Bíblia diz que, tendo sido ele cheio do Ruach HaKodesh, ele é conduzido ao deserto para ser tentado. E se existe um teste de integridade para Yeshua, nenhum é maior do que aquele. Porque sabe qual é o termômetro da integridade, da minha e da sua integridade? Não é aquilo que a visão, não é aquilo que as pessoas podem ver, mas é justamente quando a gente não está sendo visto por ninguém. O termômetro para a integridade não é quando eu estou rodeado de uma plateia linda como eu estou nessa noite, que vão certamente testemunhar: aquela irmã é simplesinha, mas é uma bênção, para o Hashem, eu creio. Mas isso aqui é muito pouco, isso aqui é o que você está vendo. É por isso que o mais importante não é como você começa, mas como você termina. Shlomo Mohamed começou bem, mas a Bíblia diz que na sua idade avançada ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não sou eu que estou falando, está escrito. Ele fez mal o que era aos olhos do Senhor. Pode ser que você esteja tendo algumas dificuldades, mas você está aqui. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra que Ele ministrou ao meu coração, que Ele me ensinou e me deu essa humilde oportunidade para compartilhar com você, é porque Ele está te dizendo: pode ser que você não começou certo, mas esse é o momento de você endireitar o seu caminho dentro da palavra, dentro da Torá, e você terminar os seus dias realmente de integridade e plenitude, tal como o testemunho de Yeshua. Aleluia. E Yeshua está lá no deserto. E esse é o maior teste de integridade. Eu poderia citar Yeshua sendo inteiramente íntegro, já que integridade é sinônimo de retidão, de humildade, de justiça, de bondade, de boas atitudes. Eu poderia ver Yeshua nessa noite com um teste de integridade quando ele está com a mulher samaritana, porque só está ele e a mulher samaritana. E vale dizer que nesse texto é um dos textos mais elevados da Brit Hadashah. É quando ele se apresenta e ele diz: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, tu me darias de beber. Tu me pedirias água e eu te daria água de beber, que saciaria a tua alma. Eu poderia citar Yeshua nesse encontro com a mulher samaritana. Integridade. Considerando que é prudente em que um homem, vale dizer isso, porque nós estamos vivendo Torá. E quando a gente fala de Torá, de integridade, se fala de boas maneiras, de bons modos, de tradição, de cultura, de Torá, de mandamento. E vale lembrar que todo homem casado, principalmente os casados, mas também se aplica aos solteiros, é prudente que ele não esteja sozinho no ambiente com a mulher.
Isso é Torá. Amém. Porque às vezes a gente confia demais. E aí é que mora o problema. O problema de Shlomo HaMelech não era as suas riquezas. O problema de Shlomo HaMelech não é que ele aprendeu errado. O problema de Shlomo HaMelech é porque está escrito. Eu anotei aqui para não esquecer. Em Deuteronômio 17. Que quando o rei ia se assentar, e olha que a Shem está falando isso muito antes. Ele diz, quando meu povo entrar na terra prometida e olhar as nações em volta e desejar para si o rei que se assentar no trono, foi a Shem que disse. Entre tantas ordenanças desses 613 mandamentos que eram para reis, sacerdotes, levitas, homens, mulheres, ele vai dizer para o rei que uma das ordenanças era não aglomerar para si mulheres, para que o seu coração não se corrompesse. Ele ainda diz, mas isso é lindo, eu chorei quando eu vi isso. Ele disse que o rei, antes de se assentar no trono, fizesse um translado da Torá e colocasse diante dele para que todos os dias da sua vida ele lesse a Torá. E então o seu coração não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. O problema de Shlomo é que ele transgrediu, ele não cumpriu o mandamento. Mais do que isso, ele se ajuntou com mulheres que não tinham a mesma fé, que não viviam o que ele vivia. Reflita sobre isso no pessoal, na sua vida, sobre alianças erradas. Aleluia. Você não precisa afastar ninguém de você, mas você não precisa dar a ela o controle da sua vida, o controle da sua intimidade. Você não precisa compactuar com o pecado dele. Você não precisa ter amizade com quem não serve ao mesmo Deus que você. Você não vai abandonar, não vai deixar passar fome, sede, sentir frio, não. Você vai estender a mão porque isso é Yeshua. Agora o que você não pode é dar a chave da sua casa, é dar a chave da sua vida, é entregar o seu segredo, o seu casamento, seu futuro, a sua vida. É isso que você não pode fazer, esse tipo de aliança. Esse é o problema de Shlomo. Além de se esquecer da Torá, ele entregou o seu segredo. E no momento da sua fraqueza, com os seus dias já estão avançados e que já não se tem mais força para lutar contra muita coisa, ele acaba cultuando aos deuses de suas esposas. Não passou no teste de integridade. Porque para Hashem não tem meio termo. Eu acredito, isso é uma crença minha, eu acredito que Shlomo HaMelech, no final da sua vida, fez teshuvá. Eu acredito. Só que ele não teve todos os méritos para que não aparecesse nas escrituras que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que legado eu e você vamos deixar quando não estivermos mais aqui? Será que é o suficiente que nós estamos fazendo? Vivendo, testemunhando? Mas Yeshua está no deserto no maior teste de integridade. E se integridade também significa humildade, eu poderia falar de integridade quando Yeshua lava os pés dos seus discípulos. Humildade. Mas eu quero falar de Yeshua no momento em que ele está sozinho. Porque teste de integridade que se preza é quando você está sozinho. É quando tudo que você tem é o tentador, os olhos de Hashem e você. Isso é teste de integridade. Porque é muito fácil a irmã Messi se mostrar boazinha, complacente, misericordiosa, quando tem um monte de câmeras esperando para tirar um selfie da irmã e ela vai colocar lá no Facebook dizendo a irmã está fazendo obra missionária. É muito fácil eu me colocar e eu representar bem um papel, mas a gente está sondando a minha intenção. Ele sabe o que eu sou quando eu estou sozinha. Ele sabe quem eu sou quando estou eu, ele e o meu tentador. Teste de integridade é quando nós estamos sozinhos. E eu escolhi Yeshua porque ele realmente nos mostrou uma integridade absoluta em toda a sua maneira de ser.
A Bíblia diz que esteve Yeshua no deserto, 40 dias e 40 noites, em jejum. E no momento da sua maior debilidade física, porque é assim que o nosso adversário vem, no nosso momento de maior debilidade, seja em qualquer área da nossa vida, ele vem e oferece exatamente para Yeshua a sua necessidade. E ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí a resposta de Yeshua para ele é exatamente o que está na Torá. Deuteronômio 8, verso 3. Ele poderia ter citado os profetas, mas ele citou a Torá. E ele disse: também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Poderia ter sido os profetas, grave isso. E não é que os profetas estejam numa classificação inferior, não é isso. Mas ele citou Torá, porque teste de integridade só se vence com palavra, com mandamento, com ordenança. E a gente só fala daquilo que tem propriedade. A gente só fala daquilo que realmente a gente cumpre, guarda e observa. Mas aí o adversário não está satisfeito e ele vai fazer mais um teste. E a Bíblia diz que ele vai levar Yeshua, transportar até o pináculo do templo. E ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que teu pai te dará a ordem ao teu respeito, aos anjos ao teu respeito. E a Yeshua responde novamente. Torá. Deuteronômio 6,16. E Yeshua responde para ele: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não sendo bastante, mas Baruch Hashem, o último teste de integridade para Yeshua. Ele leva Yeshua para o monte mais alto e ele mostra para Yeshua todos os reinos e as grandezas da terra. E aí a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E esse texto diz mesmo que ele é, porque ele diz: olha, tá vendo todo esse reino, essa grandeza, tudo isso te darei. Eu fico perguntando aonde que tudo isso é dele. E ele diz: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E aí, se de repente passou na sua mente que citar a Torá 2 vezes era coincidência, então agora isso vai se tornar uma regra, porque Yeshua vai fechar o seu teste de integridade dizendo Torá. E ele vai dizer: também está escrito: somente a Hashem servirás e adorarás e se prostrarás. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele citou Torá em todo momento da sua vida. Essa história de que Yeshua, ele aboliu, como ele pode negar a sua própria essência? A Bíblia diz que ele era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, ele não pode se anular. Ele é o Pai, enquanto as palavras do Pai estão nele e ele está no Pai. É isso que é a engrenagem da Torá. Não tem abolição nenhuma, não tem substituição. É por isso que eu não posso falar de integridade e plenidade ao meu bel prazer. Eu tenho que falar de integridade como ela é. Porque judaísmo é mais do que religião. Todas as outras religiões, com todo respeito, elas são fundadas dentro de um sistema de homens que acreditavam em alguma coisa. Mas o judaísmo, ele é mais que isso. Ele é um sistema espiritual que não veio daqui para cima, mas de cima para baixo. Ele é um sistema que perpetua, que se expande, que se estende, que não é ultrapassado. É por isso que eu não gosto de dizer mais que é o Velho Testamento, porque ele nunca foi velho, ele é atual, ele é novo, ele é eficaz. Diga, bendito seja o nome do Senhor por isso. Eu estou sentindo a presença de Deus. Yeshua venceu todas as suas tentações pela Torá. Ele falou com propriedade daquilo que ele veio fazer, daquilo que ele veio cumprir. E ele não cumpriu para que você não cumprisse. Ele guardou para que mostrasse para mim e para você que ele, sendo filho
conselho de Deus não deixou de cumprir, quem dirá eu e você, seres tão pequenos, que não conhecemos quais são os caminhos de Hashem, se Ele não nos apresentar. É isso que Ele disse: eu vim tornar pleno aquilo que já é perfeito, eu vim ensinar para vocês o caminho. E é por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória. Teste de integridade é quando estamos sozinhos. Precisamos viver a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos. Não é porque Ele seja um ditador de regras. Não é porque Ele tenha feito uma seleção daquilo que devemos ou não fazer. É porque tudo que Ele ordenou foi pensado especialmente em como vai funcionar a sua mente, o seu emocional, a sua vida física. Ele se preocupou com tudo e por isso Ele deu leis, Ele deu mandamentos que vão priorizar a sua saúde, seu bem-estar emocional, físico, sua vida sentimental. Ele pensou em tudo. Integridade só pode ser realmente compreendida quando eu enxergo, quando eu tento enxergar pela ótica de Deus. Quando eu não sou aquilo que as pessoas veem, mas quando eu estou sozinho com Deus, eu sou a mesma coisa. Integridade é quando eu fujo, porque ser íntegro não significa não ser tentado. Ser íntegro significa sobrepujar, ultrapassar as tentações, passar por cima, voar mais alto. É isso que significa ser íntegro. É isso que eu e você estamos buscando nessa noite, essa integridade. Porque a Torá, ela vai moldar o meu caráter. Ela vai me dizer a maneira como eu preciso servir a Hashem. Ela vai me dizer como eu devo me portar na minha família, com os meus amigos, como eu trato aquele que conhece e aquele que não conhece. A Torá me ensina a ser misericordioso. A Torá me ensina a ser complacente, a ser justo, a ser bondoso. Ela me ensina como cuidar da minha vida no pessoal, do meu casamento. Ela me ensina como cuidar dos meus projetos. Tudo gira em torno de você. Eu não sei por que durante tanto tempo estivemos longe disso. Integridade é aquele momento que você percebe que você está a perigo. Porque a sabedoria realmente de Shlomo jamais vai existir igual. Mas tem uma coisa que nos faz semelhantes a Shlomo. Somos vulneráveis. E toda pessoa íntegra sempre vai passar por um teste de integridade. E não serão só, durante toda a sua vida vão sempre estar sendo colocados em prova. E não é porque Hashem está tentando, porque o Eterno não nos tenta. Mas a tentação nos coloca diante das nossas próprias evidências. O Eterno sabe quem eu sou, mas quando eu sou provado eu vejo quem realmente eu sou. Integridade é quando você está a perigo. Naquela sala de bate-papo. E você tem pelo menos 1 minuto para se retirar daquela sala. E para mostrar para Hashem que ainda que o seu ex-hará, que a sua inclinação para o mal queira te dominar e bata na sua porta todos os dias, você tem mandamento dentro de si, atado no teu coração. Lei e ordenança é suficiente para fazer você dizer naquele primeiro minuto: eu não posso. É quando alguém te para no caminho e vem te contar aquele assunto que você não viu, você não tem certeza, e ele está passando aquele assunto adiante, e você está ali emprestando os seus ouvidos. A Bíblia vai dizer que somente de Miriam ouvir o que estava sendo dito, ela ficou leprosa fora do arraial. Lashon hará, falar mal, ou até mesmo falar de uma pessoa o que não é uma verdade, ou até mesmo você está falando algo que a pessoa fez, mas com sentido de, até mesmo de diminuir a pessoa, de ofendê-la, de desmerecê-la. Todos nós temos pelo menos 1 minuto para se afastar daquilo que é mal. Eu já vou entregar o microfone. Passei do horário? Estou dentro do horário? Todos nós temos pelo menos 1 minuto para fugir daquilo que é mal.
Mas como eu vou saber fugir se a Torá não me evidenciar aquilo que é errado? Como que eu vou entender Shabat? Como que eu vou entender que o Shabat foi feito para o descanso? E que o ideal é que se eu posso realmente, se eu tenho condições de não trabalhar naquele dia, ou de não fazer alguma coisa de importância naquele dia, eu realmente não faça. Considerando que nós não vivemos na Terra Santa, vivemos aqui, e aqui toda a engrenagem funciona para o nosso cansaço, não para o nosso descanso. Mas se eu tenho condição de guardar o Shabat, por que não? Se é uma ordenança, se é um mandamento. Aleluia. Será que é tão difícil quando a Hashem pede somente para você parar? Isso é ruim? Alguém dizer para você, irmã, pare, descanse. É o seu momento de conexão com Hashem. É o seu encontro no Shabat com Ele. Porque nenhum de nós podemos marcar encontro, mas Ele marca o encontro conosco. Isso é Shabat. É quando Ele diz, vocês não podem vir, mas eu vou. Shabat, se vocês lembrarem, guardarem, eu vou estar lá. Porque é um memorial, eu vou estar lá. Shabat. Mas se a Torá não me evidenciar, se eu não souber disso, se eu ficar somente com a parte da Brit Hadashah e enxergar o Taná, como nós conhecíamos o Antigo Testamento, se eu entender que ele é um livro histórico e que tudo foi para o povo judeu, e eu te pergunto, se você foi enxertado, então como é que você não é povo? Como pode, se você realmente não é nascido, não tem descendência judaica, como é que essa palavra não é para você, se a Torá foi para todas as nações? E se porventura você ainda não se sentiu desse povo, como é que pode, se Yeshua fez o enxerto? Porventura aquele que está enxertado vai dar outro tipo de fruto? Porventura aquele que está enxertado, se eu cortar a árvore, o enxerto também não sofre? Somos todos povos de Deus, escolhidos de Hashem. A Torá é minha, a Torá é sua, a Torá é nossa, ela foi feita para nós e é isso que temos que viver. E se a gente não entender isso, eu sinto muito informar, meus queridos, não tem integridade. Tem boas maneiras, tem bons modos e pessoas fingidas, hipócritas. E não é porque querem, é porque falta o conhecimento, e a ausência do conhecimento é ignorância. E se somos ignorantes na palavra de Hashem, não entendemos, não saberemos o perigo que estamos correndo, o mau caminho. A palavra do Senhor trata o meu caráter, porque a palavra do Senhor é Yeshua. É por isso que ela cuida de mim. É por isso que ela me aponta para aquilo que é certo. É por isso que ela diz para mim, não faça, não vá por aqui, é desse jeito, faça assim, é dessa maneira que se serve. É isso que Rabi Shaul falou, culto racional, porque é muito fácil se emocionar, e toda pessoa que se emociona é como uma paixão, e daqui a pouco some tudo. O amor, ele perpetua, a paixão passa depressa. As emoções são assim, nós nos emocionamos, gritamos, pulamos, rodando. É ruim? Não! A sua intenção é fazer para Hashem. A sua intenção é sentir o Ruach HaKodesh, a sua intenção é sentir Yeshua. Tudo que você mais quer está conectado. Mas a conexão não se liga com o movimento, a conexão se liga com a palavra. Porque tudo que está conectado na palavra está conectado no céu. E o que está no céu está conectado na palavra. E automaticamente em você. É isso que a Torá faz. Faz de nós pessoas melhores. Nos dá a compreensão que precisamos para servir ao Eterno como Ele deve ser servido. Integridade para a gente terminar. É aquele momento que nós estamos sozinhos, dizemos não para tudo aquilo que desagrada a Deus. E dizemos sim para tudo aquilo que Ele entregou no Sinai. E quando eu digo sim para o Sinai, eu estou dizendo sim para o sacrifício de Yeshua. Aleluia. Porque quando eu digo que eu não quero pecado, quando eu digo que eu não vou emprestar os meus lábios para falar aquilo que não é edificante, quando eu digo que eu não vou fazer aliança com pessoas erradas, quando eu digo que eu não vou me corromper com programas de televisão, com seriados na internet,
com coisas corriqueiras que nem vale a pena ser mencionado. Eu e você temos ética, sabemos do que estamos falando. Porque cada um de nós conhecemos a nossa vulnerabilidade. Então, teste de integridade de verdade, não é ser perfeito. Não é ser um superstar, um super-homem, uma super-mulher. É mais do que estar vestido como uma mulher judia. É mais do que estar vestido como um homem judeu. Não é só colocar o talit, o tzitzit, o kippah. Tudo isso é extremamente importante, é ordenança. É mitzvah. Mas é mais que isso. Porque se a gente se vestir, mas não realmente evidenciar e viver o personagem, será apenas um teatro. Nós não estamos aqui nessa terra para representar. Nós estamos aqui para testemunhar. E o nosso testemunho tem que ser à altura do que Yeshua testemunhou. Tem que ser um testemunho de excelência. Você vai cair uma vez, vai cair duas, três, mas você precisa levantar, reparar o seu mau caminho, voltar a praticar as primeiras obras. Precisa ser evidenciado na sua vida realmente o bom perfume de Yeshua e da sua palavra. Amém. Aí vamos atingir esse nível de integridade. Aí vamos chegar nesse nível de plenitude. 50%. 100% só com Yeshua. Amém. Amém. Você pode ficar de pé? Pastor, eu posso fazer uma oração? Quantos entenderam a palavra do Senhor? Aleluia. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos refletir. E quando a gente refletir, aí a gente vai orar. Você vai orar com base na sua reflexão. Aí eu acho que eu estou no caminho. Eu também. Mas eu quero mais. Eu quero muito mais. Muito, 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 muito mais. Amém. Então feche seus olhos nesse momento e nós vamos orar. Aleluia, Senhor. Tu és bendito para todos sempre. Aleluia. Majestoso, Rei, soberano. Nos faltam palavras, Hashem, para te adorar nesta noite. Somos seres tão complexos, pessoas tão difíceis de compreender, Senhor, mas Tu nos compreende. Que maravilha! O Senhor nos compreende. E quando tem essa compreensão, o Senhor nos apresenta qual é a maneira de corrigir seres tão falhos. Nós queremos te bendizer, Adonai, pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprender de Ti, de entender o quanto precisamos nos redimir todos os dias, do quanto é importante que no final de cada dia nós venhamos voltar para o caminho do Sinai. Porque quando chegamos lá, encontramos a Tua palavra, a Tua Torá revelada, e encontramos também Yeshua, a Tua Torá encarnada. E nosso lugar de encontro é sempre esse. E por isso nós queremos te pedir nessa noite, pelos méritos de Yeshua, nosso Redentor, Teu Filho, que o Senhor continue nos mostrando o caminho, que o Senhor nos dê força para os dias maus, os dias difíceis, para que o Senhor venha revigorar as nossas forças para aqueles momentos de deserto, para aqueles momentos em que estamos somente contigo e o tentador e nós mesmos, e nós queremos louvar o Teu nome, queremos poder dizer que o nosso testemunho é semelhante ao testemunho de Yeshua. Então nos fortaleça, Pai, nos ensina, coloca a Tua palavra no nosso coração, para que dia e noite, noite e dia e por todos os dias da nossa vida, venhamos ler e venhamos entender e na compreensão fazer o que diz a Tua palavra, até que venha sobre nós o nome que é sobre todo nome, Yeshua, nosso Rei. Amém. E é em nome dele que nós choramos, Hashem. Em nome dele que nós choramos para o Hashem. Aleluia. Aplauda o Eterno, querido. E a Yeshua para o Hashem.